Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Eu creio que é desnecessário qualquer de nós repetir aqui a importância do tempo que vivemos. Nós vivemos realmente uma época única nesse período, nesse tempo nosso, e é só olhar ao nosso redor e nós veremos que, infelizmente, de um modo geral, as pessoas estão dormindo. E se apenas as pessoas estivessem dormindo, isso já nos preocuparia. Mas em Mateus 25, há uma parábola que mostra claramente que a igreja está dormindo. E isso é perigoso. Porque se a igreja que deveria estar desperta está dormindo, que dirá então o mundo? No livro de Provérbios, capítulo 29, Provérbios 29, versículo 18, mostra qual é a realidade dos dias que vivemos hoje. Provérbios 29, 18. Não havendo o quê? Não havendo o quê? Não havendo profecia. Algumas versões dizem: não havendo a revelação divina, o povo se desvia, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Ou, não havendo profecia, o povo se corrompe, dizem outras versões, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Então a corrupção que hoje assola o mundo, a corrupção que realmente está fazendo com que as pessoas hoje tenham muita dificuldade, é absolutamente, sem dúvida, mostrada na palavra de Deus por falta, número 1, de profecia. Falta profecia. E número 2, falta que o povo, que se diz o povo de Deus, se comprometa com os mandamentos da lei de Deus. Se vocês pararem e prestarem atenção, como se deve prestar atenção na Bíblia, nós teríamos uma pergunta a fazer. Mas espera aí, tem um monte de igreja falando de revelação. Muitas igrejas falando de revelação. Mas a palavra de Deus está dizendo que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então a revelação que está sendo dada não é a revelação bíblica. Está sendo dada todo tipo de revelação, menos a revelação bíblica. A profecia, por exemplo, Apocalipse, as igrejas não conhecem. Daniel, Amós, Oséias, as profecias bíblicas que Deus quer que o povo conheça, o povo dele não conhece. E aí a igreja se corrompe, as pessoas se corrompem. E a outra grande parcela, muitas igrejas hoje dizem o quê? Basta a graça, não precisa da lei. A lei é do passado. E aí as igrejas se corrompem também. Mas eu queria convidá-los a ler algo que está no livro de Mateus, capítulo 17. Vamos ver o que o Senhor nos diz através deste livro. Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 10. 17, a partir do versículo 10.
diz: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Irmãos, prestem atenção nesse aspecto. O texto diz claramente que Jesus disse que Elias, o quê? Viria primeiro. E ele restauraria todas as coisas. Como assim? Para aqueles que querem conhecer a profecia, aqui é uma pista muito importante. Muito importante. Jesus diz taxativamente: Elias vem primeiro e vai restaurar todas as coisas. Porém, se vocês observarem, ele diz assim, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de quem? De quem falara? João Batista. Então, veja bem, Elias vem primeiro e ele disse que restauraria todas as coisas. Porém, ele também comparou Elias com João Batista. Por quê? Por que comparou com João Batista? Há vários elementos, mas é muito importante que a gente entenda por quê. A vinda de Cristo foi anunciada por João Batista. João Batista anunciou a vinda daquele que viria como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, João Batista foi um profeta que anunciou a primeira vinda de Cristo. Elias tinha algo muito parecido com João Batista, que era o quê? Elias chegou um dia para Acabe, que era o líder da igreja da época, e quando ele chegou perto desse líder, o líder disse: és tu o perturbador de Israel? É você quem perturba a igreja? E ele disse: não sou eu, mas tu, que tem abandonado os mandamentos do Senhor. Então, na época de Elias, a igreja de Deus, o povo de Deus, estava numa profunda apostasia. E Elias mostrou por qual problema é que eles estavam em apostasia. Qual era o problema? O líder da igreja havia abandonado os mandamentos de Deus e o povo o seguiu nesse erro. Então o problema na época de Elias era que haviam abandonado os mandamentos da lei de Deus, em primeiro lugar. Pergunto, tem alguma similaridade com o dia de hoje? Sim ou não? É só olhar. Elias se levanta, Deus levanta um profeta como Elias para, número 1, repreender a liderança que estava em apostasia, porque havia abandonado os mandamentos da lei de Deus. E é exatamente o que nós vemos hoje, os mandamentos da lei de Deus sendo pisados. Mas Elias, inclusive, vem e repreende ele, porque ele está casado com Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal, ou seja, ela servia a Baal, ela servia a um outro Deus. E João Batista, quando vem, faz exatamente a mesma coisa. João Batista repreendeu Herodes.
e disse para Herodes: não te é lícito estar casado com essa mulher, que era quem? Herodias. Então veja que há uma similaridade na mensagem. E João Batista é levantado numa época de profunda apostasia para falar ao mundo que Cristo estava vindo. Foi da boca de João Batista que sai pela primeira vez: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tanto Elias quanto João Batista anunciavam profeticamente uma época de extrema apostasia, onde a grande massa, que representada ali primeiro por Acabe e depois por Herodes, que eram tanto um quanto outro o líder, né? Eram líderes do povo de Deus, estavam em profunda apostasia. Vejam que ele diz aqui, num primeiro momento: digo-vos que Elias já veio, e o quê? Mateus 17, 12. Elias já veio, e o quê? Não o conheceram. Isso é muito importante. Não perceberam que João Batista era um precursor, era um tipo de Elias. Por quê? Para repreender o pecado e com poder colocar a mensagem. Mas o que aconteceu com o povo de Deus? Era o povo de Deus que ele estava falando. O povo de Deus não o conheceu. A história vai se repetir. Nada há de novo debaixo do sol. Será que nós já não temos em nosso meio Elias sendo levantados? Se estão sendo levantados, e estão sendo levantados, pessoas não ainda com o poder de Elias, mas com a missão de Elias, de repreender o pecado, de chamar a atenção para a apostasia das igrejas. E isso pode às vezes parecer repetitivo para vocês, mas é um fato, meus irmãos. As igrejas estão numa apostasia absurda, as igrejas estão se unindo ao papado. Hoje, através do ecumenismo, há centenas de igrejas que já estão unidas, mais de 500 milhões de evangélicos e protestantes unidos ao papado para fomentar o ecumenismo, e isso é uma apostasia inigualável. Qualquer pessoa que seja uma cristã de verdade, que conheça um pouquinho das profecias, sabem que a besta que sobe do mar, de Apocalipse 13, é o papado e é o pior inimigo da igreja. E as igrejas e as lideranças estão se unindo a ele. O pior inimigo de Cristo, o pior inimigo de Deus, e as igrejas estão se unindo a ele. É algo completamente absurdo. Eu não tenho dúvida que os anjos ficam pasmos de ver que a igreja está se unindo ao inimigo de Cristo. Imagine na cabeça dos anjos estar olhando as igrejas se unindo aos inimigos de Cristo. A igreja que deveria ser uma igreja que serve a Deus, que o ama, estar se unindo ao inimigo de Cristo. É absurdo, mas está ocorrendo debaixo dos nossos olhos. E as igrejas estão o quê? Dormindo completamente. Vamos ler um pouquinho mais. Vejam o que está relatado no livro de João, capítulo 3, versículo 14. João 3, 14. João 3,14 diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Infelizmente, o que nós vemos não é Cristo sendo levantado. Nós vemos líderes querendo se levantar acima de Cristo. Nós vemos líderes hoje que estão simplesmente se passando por Jesus. Líderes que pedem coisas que Jesus nunca pediu. Existe hoje, irmãos, uma exaltação do próprio homem que se coloca no lugar de Deus. Pastores que não estão buscando exaltar a Cristo, estão exaltando a si mesmos. E isso é um perigo.
Jesus chamou Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um pastor. E ele disse, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Falou isso para um líder. Então hoje a igreja precisa despertar, precisa acordar para essas realidades. O que mais? Veja o livro de Daniel no capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Daniel 12, versículo 13. Diz, Daniel 12, 13. Tu, porém, Daniel, vai até ao... O quê? Quem está com Daniel aberto aí? Tu, porém, Daniel, vai até ao fim, porque repousarás, estará na tua sorte no fim dos dias. O livro de Daniel vai até onde, irmãos? Até onde? Até o fim. Daniel, então, é uma profecia que deve ser estudada porque revela o tempo do fim. Mas a pergunta é, quantos estão estudando o livro de Daniel? Para quem tem dúvida de que Daniel é uma profecia relativa ao tempo do fim, é só ler capítulo 2 de Daniel, 2, e o versículo 28. Daniel 2, 28. Olha o que diz. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer no fim dos dias. E ele deu um sonho para Nabucodonosor. É absurdo, irmãos e irmãs, e não me levem a mal o que eu lhes digo, é absurdo ver que Deus dá um sonho para Nabucodonosor, deixa claro que aquele sonho vai mostrar o fim do mundo, é uma profecia simples, as pessoas não têm a menor ideia, as igrejas não têm a menor ideia do que é essa profecia, nem ideia. É a profecia mais simples de toda a Bíblia, Daniel 2, profecia mais simples de toda a Bíblia, que as igrejas não conhecem. Então, está certo Provérbios ou não está? Não havendo profecia, o povo se corrompe. As igrejas estão corrompidas porque falta estudo de profecia. Podem ter certeza, meus irmãos e irmãs, quem estuda as profecias não se corrompe. Quem estuda as profecias realmente começa a buscar a Deus com mais afinco e se santifica. Agora, Jesus, voltando ao tema, disse que Elias viria primeiro. O que será que quer dizer esse Elias viria primeiro? Vamos para o livro de 1 Reis. 1 Reis. Se não quiserem acompanhar, não precisa, porque é difícil, eu vou ler, mas pelo menos acompanhem ouvindo. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis 18, versículo 30. 18, 30. Então, Elias disse a todo o povo. Veja, era o povo de Deus, irmãos. Era o povo de Deus, não era o povo do mundo, não. No monte está o povo de Deus. Eram os cristãos de hoje. Era como se ele chamasse os cristãos de hoje, de todas as igrejas, da congregação, da Assembleia, Testemunha de Jeová. Escolham. Todas as igrejas estão ali, porque na época era o povo de Deus que estava ali. Vários. Ele chama e diz o seguinte. Primeiro, qual é a primeira coisa que ele faz, irmãos? Alguém está com o Reis aí aberto? 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E o que ele fez? O que ele fez? Primeira coisa que ele faz é o quê? A primeira coisa que Elias vai fazer é restaurar o altar. Primeira coisa, restaurar o altar. Por quê? Quebrado. E Elias tomou quantas?
Eu queria pedir, Cida, você pode dar uma mão para nós, Cida? Por favor, escreve para nós, porque senão toda hora fica ruim para as pessoas acompanhar. Eu vou te falando o que escrever, tá bom? Aí você vai escrever ali embaixo e depois aqui, tá? Então, vejam bem. Ele restaura o altar. Mas com que ele restaurou? Com que? Quantas? 12 pedras, por favor. O altar, então, tem que ser restaurado com quantas pedras? 12. Por quê? Primeiro, por que tem que restaurar o altar? Porque o altar está quebrado. Depois tem que restaurar com 12 pedras. E tudo isso que Elias fez é uma figura para o nosso tempo. Tudo. 1 Coríntios 10, 11 diz assim: todas as coisas foram escritas a vós, a quem os fins dos tempos têm chegado. Então é para nós. Acreditem, é para nós isso tudo. Número 1, restaurar o altar que está quebrado. Por quê? O altar está quebrado completamente. Só o que se vê nas igrejas são absurdos. Completamente absurdos. Agradeçam a Deus por estar numa igrejinha pequena, uma igreja pequena, que ainda prioriza a palavra. Porque a maioria das igrejas hoje é só confusão. Não tem mais nada de palavra de verdade, nada. É um altar completamente quebrado. É idolatria ao homem, falta profecia, falta a verdadeira palavra. Tudo é teologia da prosperidade, tudo é bênção. As pessoas não estão mais querendo realmente ouvir e santificar o altar. 12 pedras. Por que será 12 pedras? Vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Diz: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Então, a profecia indica que a mulher estava vestida do sol. O sol da justiça é Cristo. Isso é uma profecia. Mulher em profecia é o quê? O que é? Igreja. Viu uma igreja vestida do sol. Vestida de quê? Quem é o sol? Sol da justiça é Cristo. Viu uma igreja vestida de Cristo. Essa igreja agora vai manifestar o caráter de Cristo. E ela tinha uma coroa com quantas estrelas? 12. Por que 12? Porque é exatamente o que apontou Elias. Teria que restaurar o altar com 12 pedras. Pedras, Jesus disse, o que é pedra em profecia? Jesus disse para Pedro: tu és pedra. E a Bíblia diz que nós somos pedras vivas. Essas 12 pedras representam os 12 patriarcas da Bíblia, os ensinos do Velho Testamento, e representam, onde mais nós achamos 12? Quem era 12 também? Quem? Os discípulos. E o ensino dos 12 discípulos. Então, restaurar o altar nos dias de hoje é ensinar o que ensinaram os profetas do passado, os patriarcas do passado, e ensinar o que ensinaram os discípulos. E onde é que nós vamos encontrar o que ensinaram os discípulos? Na Bíblia. Então, hoje, está se usando a Bíblia, mas não está se ensinando o que os 12 patriarcas e os 12 discípulos ensinaram. E aí, o altar vai continuar quebrado. Enquanto não se ensinar. Jesus disse o quê? Ide e fazei. Fazendo o quê? Ensinando o quê? Ensinando o que a igreja manda. Ensinando o que o pastor manda. Ensinando o que eu vos tenho ensinado. Por isso é que as igrejas sofrem muito hoje. Elas sofrem porque as igrejas não estão ensinando o que Cristo mandou ensinar. E o que Cristo mandou ensinar está onde? Na palavra. Por isso nós vamos encontrar também a própria palavra dizendo: os bereanos eram mais nobres que quem? Que os tessalonicenses. Por que eles eram mais nobres? Ouviam de bom grado e iam o quê? Conferir para ver se aquilo que foi ensinado era bíblico.
Se nem está se ensinando que é bíblico, imagine as profecias, então são muito mais difíceis. Porque as profecias são todas simbólicas. É difícil. O próprio livro de Reis ainda, o próprio livro de Reis, que a gente leu, agora, no versículo 18, diz assim: então disse ele, Reis 18. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. E no versículo 21, ele diz o seguinte, versículo 21 do capítulo 18. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse, o que ele disse para o povo de Deus da época? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu. Olha só que triste. Elias chega e diz, olha, se vocês querem seguir a Deus, sigam a Deus. Mas se vocês quiserem seguir os anjos caídos, Baal, esses ídolos todos, sigam. E o povo fez o quê? Ficou quieto. Imagine que absurdo. O povo estava tão perdido que já não sabia mais em que cria. E não é nada diferente hoje. O povo não sabe no que crê. Não sabe. Vocês querem ver que absurdo? Vocês certamente já ouviram falar na Trindade. Quem já ouviu falar da Trindade aqui? Vocês sabiam que a esmagadora maioria das igrejas ensina a Trindade? E a Bíblia fala de Trindade? Em algum lugar a Bíblia fala de Trindade? A Bíblia fala de divindade. Tem divindade e tem Trindade. E elas não se coadunam. Ou é uma ou é outra. A divindade apresenta o Pai que é Deus, seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, e o Espírito deles que atua no coração da igreja. Mas a Trindade não ensina isso. Não é o tema de hoje, mas só para vocês verem como a igreja está perdida. A Trindade é uma doutrina que foi inventada no Concílio de Nicéia, pelo catolicismo. Absurdo. E as igrejas nem sabem. Quando você explica para eles o que é a Trindade, é aí que eles percebem que há algo errado. Mas a igreja, esmagadora maioria das igrejas, creem na Trindade, que é uma doutrina completamente babilônica. É a doutrina de Ísis, Horus e Osíris, a doutrina egípcia. Nimrod, Semiramis, aí vem Maria. Maria, pregada pelo catolicismo, é a Semiramis antiga. É a Ísis antiga. É a Iemanjá da Umbanda. É a Diana dos Efésios. É tudo a mesma. O inimigo só mudou e deu um nome diferente. E o povo vai. É claro que o evangélico protestante não segue Maria, mas acaba seguindo a Trindade, que traz Maria sem ele perceber. Maria, no final das contas, é o Espírito Santo da Trindade, porque trabalham juntos. Terrível. Agora, se vocês observarem, vocês vão ver que Elias chama o povo e diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar, eu vou restaurar o altar, vocês vão oferecer um sacrifício ao Deus de vocês e eu vou oferecer outro. E o Deus que responder, por quê? O Deus que responder através do fogo, esse será Deus. Por favor, fogo. Fogo. O fogo ali representava o quê? O poder de Deus, certo? Esse era o fogo, representava o poder de Deus. Então veja que Elias, ele tem várias circunstâncias que, trazendo para os nossos dias, nós vamos entender lições que de outra maneira não entenderíamos, né? Agora, no livro de João, capítulo 16, João, capítulo 16, (16) 1-3, diz o seguinte: tenho-vos dito estas coisas para que vocês não se escandalizem. Olhe Jesus aqui. Jesus está dizendo, eu estou dizendo essas coisas para vocês
para vocês não se escandalizar. Não fiquem apavorados como se vocês não soubessem. E o que ele vai dizer? Quem está com João 16 aberto aí? Versículo 2. O que diz aí o versículo 2? Espera aí. O que eles vão fazer? Preste atenção. O quê? Expulsar das sinagogas, por favor. Vão expulsar vocês das igrejas. O que mais? O que mais? Ok. Expulsarão das sinagogas, matarão, mas veja só que terrível. Vão expulsar vocês das sinagogas, vão procurar tirar a vida de vocês, mas acharão que estão fazendo o quê? O quê? Um serviço a Deus. Prestem muita atenção nisso. Vão expulsar os verdadeiros cristãos da igreja, vão procurar tirar a vida deles, mas vão achar que estão fazendo um serviço para Deus. Foi exatamente o que aconteceu na época da Inquisição. Mataram vários, torturaram vários cristãos e achavam que estavam servindo a Deus. E a história vai se repetir. Vai acontecer de novo. A história irá se repetir, porque nada há de novo debaixo do sol. Agora, por que eles farão isso? Veja, vão expulsar da igreja os verdadeiros cristãos, vão perseguir, vão matar. E por que farão isso? Por que agora? Eles vão achar que estão fazendo um serviço a Deus. Mas por que eles vão fazer isso? Leiam o versículo 3. João 16, 3. João 16, 3. Por que é que pessoas que se dizem cristãs vão perseguir e matar cristãos? Por que será que eles vão fazer isso? E isso nos farão, porque não conheceram ao Pai. Por que eles vão fazer isso? Porque não conheceram a Deus Nem a Jesus. Aparentemente, as igrejas estão todas se unindo para servir a Deus e servir a Jesus. Mas Jesus está dizendo, eles vão perseguir os verdadeiros cristãos, como foi feita na Inquisição, mas vão fazer isso porque não conhecem a Deus e não conhecem a Jesus. São membros de igrejas, e somente isso. Não são cristãos de verdade. Pergunto, um cristão é cristão porque é membro de uma igreja, ou um cristão é cristão porque serve a Cristo? O que vocês acham? A igreja católica não tem membros? Tem. Tem. Nós vamos condená-los? Não. Mas é um fato que eles não conhecem a Deus. Quem conhece a Deus de verdade faz imagem? Se prostra para uma imagem? Não. Quem conhece a Deus não faz isso. Então nós vamos condenar o católico? Não. Mas é preciso que fique claro quem você serve. Deus diz, não farás para ti imagem. Então quando eu faço imagem, eu não conheço a Deus. Porque Ele está me dizendo, não é para fazer, eu vou e faço. Eu faço por quê? Porque não conheço a Deus. Aí, Mateus, de novo, Mateus capítulo 17, versículo 12, diz, mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Olha que interessante. João Batista, o que aconteceu com João Batista? João Batista disse, não ter lícito estar casada com esta mulher. E aí, Herodias espera uma data em que há o aniversário de Herodes, eles estão todos embriagados de vinho, e quando estão embriagados de vinho, o que acontece?
ele diz, pede o que você quiser para a filha dele, que era a filha dele com Herodias. E ela vai e pede para a mãe, mãe, o que que eu peço? O que a mãe falou? Me traz a cabeça de João Batista num prato. Eu quero que vocês entendam bem essa analogia também. Por favor, Cida, só escreva aqui, deixando eles ver. A mulher que era Herodias, Herodes e a filha, só põe filha. Então, por favor, entendam o cenário aqui. Há uma mulher que a Bíblia chama de prostituta. É a igreja caída. Mulher é igreja. Mulher pura, igreja pura. Mulher caída, mulher prostituta, igreja caída. Então o cenário, na época de João Batista, é o mesmo de Elias. Uma igreja prostituta. A mulher casada com quem não deveria estar casado. Herodes é o líder da igreja e a filha. Nós vamos encontrar no Apocalipse, mostrando claramente uma história onde é dito que Babilônia embriagou os reis com o seu vinho. Herodes está o quê? Embriagado. A história agora é, os líderes da igreja, das igrejas, os líderes das grandes igrejas estão o quê? Embriagados. Com o quê? Com o vinho de Babilônia. Embriagados com falsas doutrinas. E embriagados com falsas doutrinas estão se unindo. Como igrejas estão se unindo a Herodes. Estão se unindo todos e as filhas são essas igrejas. As igrejas, veja que Babilônia, na Apocalipse 17, fala da Babilônia mãe, porque ela tem filhas. Então a igreja agora, completamente embriagada, juntamente com o líder, se juntam, e agora as filhas, as igrejas que estão se unindo no ecumenismo agora, vão pedir a cabeça de quem? De quem? Do João Batista moderno. Daqueles que realmente estão pregando a mensagem verdadeira. Paulo disse, todos que quiserem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Quantos? Todos. Ora, se ninguém está sendo perseguido, alguma coisa está errada. Porque ele diz, todos que quiserem viver em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Por que será que todos os profetas, Elias, João Batista, Oséias, Amós, Jeremias, Ezequiel, por que será que todos eles sofreram perseguição e nós não sofremos? Por que é que os líderes hoje não sofrem perseguição? Porque não estão pregando o que tem que pregar. É simples assim. Comece a pregar o que tem que pregar. Vocês sabiam que tem igreja expulsando gente já? Sabiam disso? Tem igreja que já está expulsando gente. Pois não? Aí, ó, como é o irmão Nelson, né? Pregou a verdade, é expulso. Eu fui expulso. Tenho vários irmãos no Brasil inteiro que foram expulsos das igrejas. Por quê? Tiveram a coragem de falar a verdade. As igrejas, vai numa igreja grande, pregue isso aqui para você ver. É uma vez só, se conseguir terminar. As igrejas não querem mais saber a verdade. Não querem. Se cumpre o que diz, querem fábulas aprazíveis, né? Agora, Apocalipse 2, 20. Apocalipse 2, versículo 20. Olha só o que é dito de uma igreja, da condição de uma das igrejas. 2, 20. Diz assim, Apocalipse, capítulo 2, vamos ler o 19 primeiro. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, olha só, eu conheço as tuas obras, está dizendo para a igreja, está dizendo para você, está dizendo para
para as igrejas de Deus hoje. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o quê? O quê? Põe aqui, Cida, por favor, aqui. Jezabel. Veja só, é Apocalipse. É o fim dos dias, é o nosso tempo agora. Olha só. Ele disse, Elias tem que vir primeiro, não disse? Jesus não disse que Elias tinha que vir primeiro, mas note que Jezabel também vem. Vejam, ele disse, Elias vem primeiro, mas Jezabel também vem. E ele está dizendo o seguinte, olha, eu conheço tuas obras, eu conheço isso, eu conheço aquilo, mas eu tenho uma coisa contra você, que é o quê? Você tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, que faz o quê? O que ela faz? Olha só, ele diz o seguinte, ele está falando para a igreja, eu tenho contra você uma coisa, você tolera, veja, ele não está dizendo para, você tolera, não é para tolerar não, não é para aceitar, você tolera que Jezabel, que é uma igreja caída, Jezabel é uma igreja caída, Jezabel é uma prostituta, tenho porém contra você, que você permite que esta igreja caída faça o quê? Leiam de novo. O que faz essa igreja caída? Jezabel. Igreja que se diz profetiza. Ensine e faça o que mais? Engane. Quem é o grande enganador? O diabo. Então, ela ensina e engana o quê? Quem? E o que mais? Para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu tenho contra ti, vamos falar abertamente essa profecia, como ela funciona. Eu tenho, porém, contra vocês uma coisa. E não diga que não. Eu tenho, porém, contra vocês uma coisa. É Deus que está falando, não é o homem. Eu tenho contra vocês que vocês aceitam que a igreja católica, que se diz uma igreja que ensina a verdade, ensine vocês, engane vocês, e vocês acabam comendo doutrinas que são enganos que fazem com que vocês se prostituam com sacrifícios de idolatria. Não, mas nós não fazemos imagem. Mas ele está dizendo que quem aceita os ensinos dessa mulher que se diz profetiza, está comendo alimento sacrificado aos ídolos. Que alimento que é esse? É isso aqui. Está comendo e bebendo o vinho de Babilônia. Está comendo o pão adulterado que ela está dando, fermentado, que é o fermento do fariseu, que é o fermento da igreja caída, e as pessoas não sabem. Não sabem. Por exemplo, acabamos de falar, a Trindade é uma doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, e as igrejas todas, você fala da Trindade, as igrejas dizem amém. O inferno, que vai ficar queimando por toda a eternidade, é uma doutrina católica, o inferno é bíblico, mas o inferno, que você vai ficar queimando por toda a eternidade, é católico, e as igrejas dizem amém. Várias doutrinas que vêm de Jezabel, e as igrejas aceitam. O ecumenismo está fazendo com que as igrejas se juntem, todos comendo e bebendo aquilo que é fruto da prostituição. E aí vem o problema. Como resolver a situação? Apocalipse 11. Apocalipse 11. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Querendo ou não, a igreja, composta de 3 classes de pessoas, vai começar a ser medida. Vai ser medida. Cada um de nós vai ser medido. O anjo não vai medir teu tamanho, não vai medir o teu peso, ele vai medir o teu caráter.
Ele vai medir o que você está ensinando. Ele vai medir o que você está fazendo. E você, se quiser passar nessa medida, não pode aceitar os ensinos de Babilônia. Não pode. É preciso que se decida, assim como se decidiu o povo lá. O povo ficou em cima do muro. Elias agora restaura o altar e agora é preciso uma decisão. Deus mostra quem está com a verdade. A verdade está com Elias, não está com... Quantos profetas eram, vocês lembram? 400 profetas de Baal contra um homem de Deus. 400. Naquela época era 400. Hoje são milhares contra uns gatos pingados que ainda teimam, no bom sentido, em pregar a verdade de Deus. Verdades que doem, verdades que machucam, mas verdades que curam. Ninguém vai ser expulso contando piada no púlpito. Ninguém vai ser expulso contando historinha no púlpito. Vai ser expulso se fizer, provavelmente o que o irmão Nelson fez, pregando a palavra. Aquilo que você tem, você leva. Eu não sei o que o irmão Nelson pregou, mas com certeza algo que irritou o diabo. E se prega isso, talvez tenha sido expulso antes ainda, né? Porque se Amós 9 é pesado, você imagine as profecias. Né? Olha só, aí, deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. O átrio, todos aqueles que são cristãos apenas na cabeça, que têm a verdade de Deus apenas no átrio, que é só da boca para fora, não vão ser medidos. O anjo nem vai medir. Não, esse aí não é cristão de verdade. Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus vai preparar um povo que vai representar o seu caráter nessa terra. Vai representar o caráter de Cristo. Por isso que a igreja de Apocalipse 12, ela está vestida com o sol da justiça. É preciso de uma vez por todas que o povo de Deus se decida. Você quer ir para o mundo? Vai para o mundo. Você quer servir a Deus? Sirva a Deus. E não vai ter meio termo. Infelizmente, vai chegar uma hora que todo mundo vai ter que descer do muro. Por quê? Porque Apocalipse 3 também mostra essa realidade. Assim, porque tu és morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Quem dera foras frio ou quente. Não tem meio termo mais. Vai chegar uma hora, ou você é frio, vai para o mundo, vai para a festa, escolhe Baal e fica com ele, ou você decididamente escolhe Deus e vai servir a Deus. Hoje está um oba-oba, mas daqui a pouco não vai ter. Você vai estar de um lado ou do outro. Você vai estar do lado que vai perseguir, ou vai estar do lado que vai ser perseguido. Não vai ter meio termo. Ou você vai ser um cristão, ou você vai ser de fato do inimigo. Hoje ainda tem muita mornidão, mas vai chegar um momento que Deus vai acabar com ela. Ou você serve a Deus realmente, vem a prova de fogo para você e para mim, para todos nós. E as igrejas, o quê? Dormem. Infelizmente. Apocalipse 11, versículo 3. Quem quer ler aí, em voz alta? Apocalipse 11, versículo 3. E darei as minhas duas testemunhas, e profetizarão por mim Cida. vestida de Satan. E darei poder às minhas duas testemunhas. Poder. Darei poder às minhas duas testemunhas. E profetizarão por quanto tempo? 1260 dias, porém, profetizarão vestidas de saco. Darei poder às duas testemunhas. Por que duas? Vai se levantar novamente, vão se levantar novamente os Elias modernos. Jesus disse o quê? Elias tem que vir primeiro. Os Elias modernos vão se levantar. E vão se levantar os Moisés modernos também. Nós já vamos ver isso.
Se levanta os Elias modernos com poder e profetizarão por 1260 dias. Vejam, 1260 dias. Porém, 1260, ok? 1260, vestidas de saco. Então vão profetizar por 1260 dias, porém vestidas de saco. O que isso quer dizer? Me desculpem, irmãs e irmãos. Quem ainda estiver preso da moda, está fora. João Batista se vestia com pele. Sabe por quê? Mostrando que naquela época já, nada com a moda. Hoje, você precisa se vestir bem. Quando eu digo precisa se vestir bem, não é precisa se vestir na moda, é se vestir bem, para Deus. Desde o pecado, a roupa foi dada à mulher para cobrir o corpo. Não é para deixar o corpo dela bonito, é para cobrir o corpo. Para isso foi dada a roupa para a mulher e para o homem, após o pecado. Então, se você não consegue entender que Deus te chama para usar uma roupa adequada, você não vai estar, obviamente, entre aquelas que se vestem de saco. E a vestimenta de saco, ela tem uma outra propriedade. Todos os profetas, a Bíblia diz, se vestiam de saco e cinza. Por quê? Um período de muita angústia. Querem ver o que é esse vestido de saco também? Podem deixar a mão aqui. Vamos só para Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12 é o último capítulo da Bíblia. O último capítulo do livro de Daniel, me perdoem. Daniel 12. Né? E ele começa assim, 12:1. Né? Daniel é a profecia que ele diz, vai até o fim. Né? E ele começa dizendo o tempo que daqui a pouco está inaugurando. Nós estamos no finalzinho de Daniel 11. Daqui a pouco vai começar isso aqui. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Peraí, vai haver um tempo de angústia como nunca houve, desde que há tempo. Mas naquele tempo, livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Então vai haver um tempo de angústia. Esse é o tempo de angústia em que se levantam os profetas de Deus, os servos e as servas de Deus, no espírito e poder de quem? De Elias, de João Batista, de Moisés. E aí vão profetizar por quanto tempo? Quanto? 1260 dias. Ou, por favor, siga. 1260 dias ou 42 meses, que é a mesma coisa, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, pode pôr lá, ou 3 anos e meio, 3 anos e meio, ok? Então, o tempo de pregação desses modernos servos e servas de Deus será de 3 anos e meio com poder. Então não precisamos pregar agora. Não precisa, mas o tempo, porque se você não se preparar hoje, Deus não vai te dar poder. Se você não prega hoje, se você não fala para as pessoas hoje de Cristo, Ele não vai te dar poder para depois. Você não falou quando tinha que falar, porque Ele te daria poder. Porém, com poder. Veja, Jesus pregou quanto tempo? Quem lembra? Do batismo dele até a morte dele, quanto tempo? Quanto? 3 anos e meio. Jesus pregou 3 anos e meio. E Elias, com poder, 3 anos e meio. Nós vamos ver isso. E João Batista, 3 anos e meio. E nós vamos pregar 3 anos e meio, com o poder de Deus. Irmãos e irmãs, nós encerramos por aqui, tá? Mas eu gostaria que vocês tivessem no coração o seguinte: no próximo estudo, na próxima sexta-feira, nós vamos continuar esse estudo, para que fique bastante claro qual é a nossa missão,
qual é o nosso papel e por que nós temos que encampar esta missão para poder preparar o povo para a vinda de Cristo. Amém? Amém. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.